Cara, eu vou te dar logo o ouro no início desse vídeo para que você ter clicado aqui tenha valido a pena. Só que eu vou dar um breve contexto bem rapidinho, porque obviamente tem que fazer algum sentido, né? Como você pode ver aqui, essa imagem bem estranha, bem peculiar. Esse vídeo é sobre o eu superior e como ele é o que você sempre buscou desde a sua infância, adolescência e até a fase atual que você está agora, onde você persegue os seus sonhos, onde você deseja que você manifeste aquilo que você quer, né? Porque muita gente acha que quer muito dinheiro, acha que quer necessariamente um estilo de vida muito caro, só que, para falar a verdade, ser você mesmo é de graça, ok? Às vezes você pensa que ter um estilo de vida é preciso de muito dinheiro, mas na verdade é totalmente gratuito. O único preço que você tem que pagar é confiar em si mesmo e se amar o suficiente para não ter vergonha de si próprio. Tanto é que o eu é a coisa que você mais pensa na vida. Com certeza é uma das palavras que você mais falou. E você certamente já ouviu esse negócio de eu superior em algum lugar, só que, cara, tem vários nomes, tá? Alguns chamam de self na psicologia, outros no cristianismo chamam de Espírito Santo, aí no hinduísmo acho que chamam de Advaita, alguma coisa assim. No hermetismo, se eu não me engano, chamam de nous. Mas é um conceito universal com várias roupas, tá? Várias vestimentas que ele tem. E, cara, aqui é a dica que vai mudar sua forma de pensar sobre as coisas, tá? E se, cara, se isso aqui já não valer o seu like ou a sua inscrição, cara, aí você já pode sair do vídeo, mano. Quer dizer, o resto do conteúdo é muito mais incrível que isso, mas, enfim, então presta bem atenção. Você provavelmente, o que você acha que é você, não é você. Você provavelmente já ouviu, você não é seu corpo, você não é sua mente, nem seus pensamentos. E sim, isso é verdade, só que é uma maneira muito rasa de falar. A questão é que hoje você provavelmente acredita que você é um pensamento. Você se identifica mais com aquela coisa que está dentro da sua cabeça e que, de fato, é a sua voz quando você fala alguma coisa mentalmente. Você acredita que você é essa coisa que está interno. Mas não. Você é um ser silencioso. Você é o ser que observa isso aqui. E apenas isso. E esse é o segredo para ficar no presente, sabe? Você apenas tem que deixar os olhos verem as coisas, apenas estar ali. E esse é você. Você não é aquele pensamento que fala quando você fica pensando nas coisas, pensando nos desejos, nas preocupações, no dinheiro, ou até mesmo nos planos. Isso não é você, isso é um pensamento. Sabe aquela voz que é de fato você, você se identifica com ela porque fala coisas que para você faz sentido. Quando ela diz, não, eu não vou fazer isso, não é ilógico, porque se eu fizer isso, aqueles pessoal vão sentir vergonha de mim. Você ouve o que ela fala e você concorda plenamente porque você tem a mesma opinião, mas a mente, ela bota 100% do tempo colocando novos pensamentos. Então, isso é só mais um fluxo de pensamento que se tornou automático. Sua mente, ela tem vários pensamentos, ela observa várias coisas, ela pensa várias coisas, só que ela só ilumina algumas coisas que vão pro consciente. Só fala com a tua voz do pensamento, sei lá, 3 frases, tipo, quero comida, quero dinheiro. Você não está falando isso, você está observando seu corpo criar um comentário que você concorda. O seu eu verdadeiro, ele é mais como um personagem de um jogo. O seu eu de verdade, porque ele simplesmente observa as coisas e age. Ele faz, ele não fica pensando. Porque preocupação, ou antecipação, desejo, tudo isso é pensamento, não é você. Você é um ser extremamente silencioso e você não se preocupa com nada, mas os seus pensamentos se preocupam. Então pare de se preocupar, porque você não sente preocupação a maioria das vezes. O que sente preocupação é um pensamento preocupante que você tem. Então comenta aí se o que eu falei faz sentido pra você. Agora, mas por que que eu estou falando de eu superior? Por que eu estou falando do eu? Cara, porque muitas das vezes você procura coisas externas, mas você, na verdade, o que você realmente deseja é uma coisa interna. Muita gente diz, eu quero sair do Brasil porque no Brasil é um país que tal coisa, e eu quero ir para outro país, ou eu quero ser um nome digital, enfim. Ou eu quero muito dinheiro para poder ser rico e aposentar os meus pais e dar uma vida confortável para eles. Mas o fato é que se você pudesse escolher ter isso, mas não ser você ali, você ainda escolheria ser você. Isso é muito comum, esse escapismo que as pessoas têm de achar que, nossa, cara, se eu sair do Brasil e for, sei lá, para Noruega, meus problemas vão ser resolvidos. Se eu for para a Suíça, para aquele paraíso lá, minha vida tá perfeita agora. Quer dizer, vão ter problemas, mas eu vou conseguir lidar? Não, cara, você não vai lidar, você vai continuar com seus mesmos problemas. Na verdade, você só vai estragar o local.
Claro que o local vai ter uma influência sobre você, mas o que eu quero dizer é que muita gente que vive na Suíça ou vive nesses países mais bons, essas pessoas, algumas delas sentem que vivem uma vida de mesmice e elas querem sair para se aventurar. A mesma sensação que você sente, a mesma vontade que você sente de sair da casa, daquele local que você já está há muito tempo, e encontrar uma nova terra, um local para você chamar de sua aventura. Muito das pessoas que estão na Suíça, elas veem aquele local como a Vila Fuja do One Piece, sabe? É tedioso às vezes, é mesmice. É bom, é confortável, mas enfim. O que as pessoas querem de verdade é se expressar. Você só quer dinheiro ou até mesmo um estilo de vida porque você quer expressar o seu ser. Isso também é muito comum em pessoas que, por exemplo, são artistas, que elas criam histórias, ou algumas que criam países, não é mesmo? Fictícios, com cultura e etc. Na verdade, isso, cara, quando você cria um país de uma obra fictícia, você está colocando seus valores muitas vezes. Então você apenas gostaria de fazer aquela sociedade que você criou se tornar realidade, mas meio que você acredita que não pode fazer isso no exterior, então você só cria na sua mente porque é confortável, você consegue se expressar sem se expressar de verdade. E essa é a parte, cara, essa é a parte importante porque você é o centro da sua vida. E é daí que vem todos os problemas, literalmente. Você não ser você e você provavelmente não é você hoje em dia. Você não sente que você está sendo aquela versão verdadeira de você, e é provavelmente por isso que você não tem as coisas que você quer, por exemplo, dinheiro, ou enfim, por isso que você quer tanto manifestar coisas, porque você quer manifestar o seu eu de verdade. E cara, agora nós vamos para o grosso do vídeo, tá? Você tem que entender. Sabe aquela voz que a gente falou agora há pouco, que você usou para falar algumas frases, que você se identificava até pouco tempo atrás? Então, esse aí que é o ego. O ego não é um balão, ok? O ego não é um balão que infla. Não é nada a ver. Não existe matar o ego, poxa. O ego, ele não é um inimigo. O ego só se torna um inimigo quando ele está muito voltado para as coisas materiais e não para o divino, não para o céu, sabe? Ele só olha para o chão, ele não consegue olhar para o céu. E o ego, cara, ele é um policial, ele quer te defender, ele é um guarda, sabe? Você é um país, ok? Você é um país, um governo, e ele é a força militar, entende? É ele que organiza ali os deputados, ele que faz ali a segurança entre eles. Ele que mantém a hierarquia de poder. Aí existe o seu personagem e existe a sua sombra. Aí que tá, o personagem hoje em dia é provavelmente o que você acha que é a sua personalidade, o que você acha que é você. Foi o ser humano que o mundo criou e que você acabou desenvolvendo com o tempo que você acha que é você. Só que provavelmente esse personagem tem muita coisa que você sofre por causa dele. Por exemplo, você tem muita vergonha de talvez fazer alguma coisa. Por exemplo, você gostaria de andar de skate, sei lá. Mas você tem vergonha. É porque esse personagem que você tem, ele não anda de skate, sabe? Ele é a identidade. E ele é importante sim. Porque é através da identidade que você manifesta as coisas. Só que o seu ego, ele protege um personagem, ele protege uma identidade que você não quer mais. Você quer se tornar uma pessoa com identidade de alguém que é próspero, mas a sua identidade atual é de uma pessoa escassa. E é aí que entra a sombra. O policial é aquele policial que fica segurando a sombra, sabe? O personagem tem o direito legal, ele governa legalmente, mas ele usa a força do policial para poder segurar a sombra para ela não sair de controle. E a sombra, você sabe o que é? É basicamente todos os seus traumas, todas as suas partes e seus talentos que você escondeu, ocultou, reprimiu por causa de traumas ou criação. E na sua sombra está também parte de você. E aí que é o segredo. A sua sombra é você também. E ela é essencialmente você, até mais do que o ego. O personagem é você porque, veja só, você é o que você escolhe ser, tá? Porque se você escolheu ser de um jeito, isso é mais isso é mais você do que a forma como você é agora, provavelmente. Porque talvez a forma que você é agora é a forma como as pessoas queriam que você fosse. Mas se você for virar um personagem, sabe, criar uma nova identidade, você vai estar querendo ser aquela identidade. Então, quem você é hoje, você não escolheu ser essa pessoa, sabe, ativamente. Você só se tornou por causa das outras pessoas. Você não escolheu ser quem você é hoje, essa identidade. Mas se você adotar uma nova identidade, ela é mais verdadeira do que você próprio, porque a identidade que você busca, você ao menos quis ser ela, e a sua atual você não escolheu, provavelmente.
E, cara, a sombra, ela tem os seus maiores talentos. Então, é muito simples, cara. É muito simples integrar parte das sombras. Quer dizer, talvez para quem nunca tenha fazido um exercício para se escutar, seja um pouco difícil. Mas olha só, ao menos as coisas que eu faço, a técnica que eu faço é um tanto simples para integrar a sombra, para poder trazer ela à luz, sabe? Para que você possa deixar ela governar também. E ela deixar de ser sombra, né? Se tornar ali também parte da identidade. Se tornar identidade e ego. Só que a sombra meio que subsiste porque é a parte que você também você não vai mostrar 100% de quem você é, né? Para os outros. Mas ao menos você tem que mostrar quem você é para você mesmo. Isso é importante. Cara, só pega um papel, um caderno, pode ser como esse, e escolhe um tema que você está procrastinando ou que você não consegue manifestar naquilo. Sei lá, sobre dinheiro. E, cara, deixa a sua sombra falar. Fica um minutinho calado, fica um minutinho pensando sobre aquilo, sobre os traumas que você viveu, sobre as coisas que você viveu. Porque se você não conquistou uma coisa, que assim, geralmente a ação para conseguir uma coisa é muito mais simples do que você pensa. Mas se você tá demorando muito para conseguir, é provavelmente porque você tem medo daquilo. Você tem falta de clareza sobre o que você realmente quer. Então, pega e deixa, sente aquele sentimento, cara. Sente aquele sentimento que você sentiu quando você passou pelo primeiro trauma, quando você teve aquelas lembranças sobre dinheiro ou sobre qualquer tema que você escolheu. E, cara, deixa ela falar as coisas mais absurdas do mundo. Ela vai falar coisas que você vai dizer, mano, eu não sou assim, mas você é. Ela vai falar de inveja, você vai ver como você é invejoso, como você é babaca, arrogante, cruel. Cara, você ouvindo essa sombra, entendeu? Você vai também ouvir a parte que você foi machucado, que você realmente não merece passar por aquilo, que você vai aceitar essa dor. Só que também tem a parte cruel da sombra, que é um absurdo, cara. Só que você tem que aceitar que tudo que ela tá falando é absolutamente verdade. Se ela fala, por exemplo, que você tem inveja de uma pessoa, cara, aceite, porque é. Deixa ela falar coisas que você teria vergonha de falar na frente das pessoas. Deixa ela falar que, por exemplo, você gostaria sim de fazer uma coisa que para os seus amigos você nunca diria que você faria. Sei lá, se a sua sombra disser que você é o melhor, o mais justo e o mais capacitado para fazer uma coisa e que todo mundo é um merda comparado a você, todo mundo, esses caras são uns estúpidos comparado a você, mesmo que sejam pessoas que você gosta, cara, é porque o talento que tá escondido nela é verdadeiro. E você poderia, assim, se ela tá dizendo que você é mais justo do que todos os seus amigos, se você falar isso pra eles, talvez eles fiquem ofendidos. Mas se você deixar a sua sombra agir, é porque provavelmente é verdade. Deixe ela ser a pessoa arrogante que entra no palanque e fala, e todo mundo não diz nada, porque todo mundo sabe que é verdade. Tá ligado? Deixa a sua sombra ser o Homelander. Ou sei lá, não sei. Você cria a aparência da sua sombra como você quiser, tá? Eu imaginei a minha sombra assim como uma gótica bem metálica, né? Bem rock and roll, sabe? E cara, se você conseguir ouvir a sua sombra, você vai sentir um alívio imediato, cara. Um alívio imediato em saber que é verdade. Se você queria, por exemplo, não sei, fazer uma coisa que seus amigos não gostam, você vai fazer com uma facilidade muito grande. Essa é a melhor forma de se livrar de um medo. E a última coisa que eu tenho a dizer, cara, é muito simples. Ame a si mesmo, tá? Eu acho que, porque na Bíblia diz, ame o outro como ama a si mesmo. Só que, cara, mais importante do que isso é amar a si mesmo para que você possa amar os outros. Porque se você não se ama, você nunca vai amar ninguém, tá? Você tem que se amar para poder dar amor aos outros. E outra coisa, cara, é que você é completo, tá? Você não precisa de nada para te completar. Você não precisa de uma pessoa para você ser você mesmo, um amor, sabe? Você também não precisa de dinheiro. Você não importa, você não precisa de nem de real, tá ligado? Você não precisa de mais de R$ 1.000 para ser quem você é. Cara, só pega isso que você quer, tá ligado? Que você tem dentro de você, dentro da sua sombra, e solta, cara. Deixa, aceita. Não força nada, porque você já tem. A sua sombra tem os maiores talentos que você vai poder explorar a partir de agora, tá? Então pega a porcaria do caderno, porque eu sei que você vai sair desse vídeo só pra entrar no vídeo do YouTuber que tá aqui embaixo, mas não faz isso, tá? Vai na porcaria do caderno, cara. Pega a porra de um caderno. Escreve, mano.
escreve um pouquinho, dá um tempo pra você mesmo, tá? Quer dizer, não sair imediatamente agora, porque senão o YouTube vai achar que eu tô tirando o pessoal do YouTube, então ia me prejudicar. Enfim, se você achou incrível esse vídeo, se você achou esse cara aqui que você nunca viu na sua vida, né? O melhor YouTuber do mundo, cara, se inscreve aí, mano, que um dia nós vamos fazer a melhor comunidade aqui do YouTube, tá? E é isso. Valeu. Espero que você manifeste tudo que você deseja.